Conosco agora na roda o Sandro Teixeira Moita, ele é professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, AICM. Sandro, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite a você, William, boa noite a todos da bancada e a toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Vamos lá, o governo Trump está numa grande operação de tentar, na medida do possível, controlar os mercados. Isso está ocorreu hoje ao longo do dia, nessa quinta-feira. O problema é óbvia a escalada do preço do petróleo. Trump e alguns integrantes do governo dele estão tentando achar uma saída para reduzir o preço do combustível. O preço do combustível está subindo no mundo inteiro. Lula também está empenhado nesse mesmo tipo de operação. Confira. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos consideraram retirar as sanções para petroleiros iranianos que já estão em transporte. O petróleo de Teherã sofre sanções dos americanos há 50 anos. E Trump as expandiu no primeiro mandato. Reduzir as restrições permitiria que o combustível chegue à Europa e a outras regiões como forma de suprir a queda de abastecimento causada pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Bessent também especulou reduzir novamente as sanções aos russos, para desagrado da Europa. O presidente Donald Trump disse que conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para cessar os bombardeios contra a infraestrutura energética do Irã. Netanyahu disse que irá parar os ataques e adicionou que os iranianos não conseguem mais enriquecer urânio, mas deixou a porta aberta para uma operação terrestre. You can't do it only from there. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. O preço do barril do petróleo, que chegou a bater $119, recuou para $107. Ainda assim, o valor está bem acima do cobrado, gerando problemas de oferta numa série de países. Um deles é o Brasil. A Petrobras reduziu o volume que distribuidoras poderão comprar, elevando a necessidade do setor privado em aumentar as importações. Já a Agência Nacional de Petróleo cobrou que a estatal aumente a oferta. O governo, por sua vez, reforçou o pedido para que estados cortem o ICMS. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? É porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Bom, uma série de coisas a serem consideradas, Thaís, em relação aos últimos trechos que a gente viu, que o Lula está achando que pode fazer nessa questão, mas eu queria aproveitar a expertise do Sandro, em primeiro lugar, Sandro, e pedir que você traga a sua avaliação da capacidade barra incapacidade dos países ali na região de Hormuz de impedirem o Irã de fechar o estreito. William, o que a gente está vendo é uma estratégia em execução, que não é uma estratégia decidida desde o dia 28 de fevereiro, quando começou esse conflito. É uma estratégia já decidida há muito tempo, é uma estratégia já pensada há muito tempo. Podem ser recuperadas diversas falas do antigo comandante da Força Quds, da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani, que foi morto em 2020 no governo Donald Trump, em 2 de janeiro, dizendo que a próxima batalha que o Irã travaria pelo Oriente Médio seria com os países do Golfo. Então, esse conflito, colocar os países do Golfo dentro da equação, foi uma estratégia iraniana clara de colocar uma pressão em cima dos Estados Unidos, colocar um choque global econômico, trazer volatilidade e risco para a economia. Hoje mesmo a gente viu o comunicado que acabou de sair do Ministério da Energia do Catar, dizendo que a área produtora de Ras Laffan, que é a maior área produtora de gás do Catar, a maior refinaria de gás do Catar, foi atacada e perdeu 17% da sua capacidade de produção. Esses 17% impactam diretamente na pauta de exportação de gás do Catar. O Catar já havia restringido exportações de gás, é o maior parceiro comercial de gás da Europa depois dos Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo aqui, William, claramente é um cálculo iraniano
de colocar essa questão em jogo. E aí a gente tem visto diversos países que decidiram se aproximar do Irã por negociações até mesmo de bastidor, como Turquia, como Índia, como Malásia, como Indonésia, como a própria China, para poder estabelecer um corredor, inclusive passando por águas territoriais iranianas no Estreito de Hormuz, e aí sim poder passar os seus petroleiros pela região. Lembro ainda, William, que apesar dos ataques americanos à ilha de Karg, ela continua embarcando ali, o principal terminal de embarque de petróleo iraniano, algo entre 1,1 e 1,5 milhão de barris por dia de petróleo. Ou seja, os iranianos conseguiram produzir esse choque, eles conseguiram criar essa volatilidade, e agora o problema é que para você criar uma capacidade para isso, você vai ter de usar uma força muito grande e coloca os Estados Unidos diante da equação que eles não querem, que é provavelmente a necessidade do uso de força terrestre naquela região. É interessantíssima a descrição que o Sandro nos traz da situação militar. A gente não pode perder ela de vista para tentar antecipar as consequências aqui. E tudo isso que ele descreve que está acontecendo lá tem um impacto na economia mundial, nos fluxos de energia globais, mas especialmente na situação brasileira. Como é que está sendo a resposta brasileira, Thaís? William, o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A situação hoje é muito diferente do que em outros momentos de estresse por causa de algum conflito. Então, a Petrobras, por exemplo, não vai ter uma sangria de caixa como teve até 2014 para manter uma paridade, para escapar da paridade do preço, né? Ela vai sofrer alguma perda, mas não vai ser tanta, porque ela vai ganhar muito dinheiro exportando o petróleo. O nosso problema, e aí o presidente Lula está equivocado, é que, infelizmente, nós não somos autossuficientes nem em gasolina, nem em diesel. 30% do diesel importamos e 10% da gasolina. A gasolina já melhorou bastante, né? Já foi pior, mas a gente já importou muito mais do que isso. E o que está acontecendo hoje a reportagem deu essa informação, a apuração do Fernando Nakagawa e da Lucinda Pinto, a Petrobras está reduzindo em 20% a oferta para as distribuidoras, já que ela tem um monopólio, ela determina quanto ela coloca no mercado com o preço que ela mantém, que é o preço diferente lá de fora. Então, a Petrobras está causando um estrangulamento de fornecimento no Brasil. Por quê? Porque se recusa a acatar uma mudança de patamar de preço muito radical que já aconteceu lá fora. Então, as distribuidoras, e aí é que está o perigo dessa briga política, porque a Petrobras está jogando as distribuidoras numa situação que ou ficam sem ter material, sem ter óleo, sem ter diesel e gasolina, ou vão ter que importar. Agora, quem que vai importar com um preço que está 40% mais caro lá fora para vender com defasagem de 60% aqui dentro? Competindo contra a Petrobras. Competindo contra a Petrobras. Então, assim, e aí o discurso político a própria presidente da Petrobras disse isso ontem, a gente falou aqui, hoje teve resposta do setor, acusando o setor de estar fazendo desvio de carga e tal. A própria Petrobras está estrangulando o fornecimento e ela foi convocada pela Agência Nacional do Petróleo para responder a isso. Daniel. A Thaís está descrevendo esse quadro, eu só complemento com um ponto ali, que são as refinarias privadas. A Selen na Bahia e a Rean em Manaus, além de algumas refinarias menores espalhadas pelo país. A situação hoje é mais ou menos a seguinte: a Petrobras fornece 60% da gasolina e do diesel do mercado, 20% é importação, 20% são as refinarias privadas. A Thaís explicou perfeitamente por que não está fazendo sentido importar com os preços do jeito que estão, se a Petrobras pratica uma espécie de dumping no mercado nacional. Do ponto de vista das refinarias privadas, também não faz sentido refinar e colocar no mercado um diesel ou uma gasolina num preço muito acima daquele praticado pela Petrobras, porque isso significa que você também vai levar prejuízo e ninguém vai comprar de você. Então, você tem que baixar o preço e aí você toma também o prejuízo. Então, o sentimento é o seguinte, o governo claramente ali está implorando para a Petrobras segurar os preços, porque tem impacto político, porque pode detonar até uma greve de caminhoneiros, só que quando você vai tapando com uma mão um buraco, vai surgindo outro buraco e você não tem mãos suficientes para tapar todos os buracos.
Qual tem sido a opção política nesse momento? Evidentemente, a gente viu a preocupação do Lula. Culpar os adversários, culpar os estados, né? Responsabilizar aqueles que ele não tem controle de gerenciar. O que está em curso nessa operação petróleo no Brasil é uma operação reeleição, dentro de mais um problema que o governo não tem o controle do que acontece. Isso é óbvio, né? Mas é preciso dizer, o governo não tem o controle do que acontece na guerra do Oriente Médio e, portanto, a caixa de ferramentas dele para reduzir o impacto na bomba, que é algo que afeta diretamente uma campanha à reeleição, é limitado. E do outro lado, né, a gente tratou disso no primeiro bloco, não tem controle do que o Vocaro vai falar. Então, estou ligando uma coisa a outra, porque são dois fatores que tendem a impactar diretamente o desempenho do presidente Lula, a taxa de ótimo e bom, as chances de reeleição, e são dois movimentos que o governo não tem como controlar. Tem um fator, Sandro, vamos aproveitar de novo sua expertise, é de grande peso na política brasileira, que é imaginar até quando essa guerra vai. Da sua posição de observador, que elementos você destacaria para a nossa audiência que sugerem qual horizonte de tempo, se é que isso é possível? William, essa é a pergunta talvez de alguns bilhões de barris, né? Não milhões, mas bilhões de barris, porque a gente está falando aí até o final do ano. Por exemplo, o Comando Central dos Estados Unidos já pediu reforço de pessoal até setembro. Então vai muito além da previsão otimista de Donald Trump de 6 semanas de guerra. Em Israel, se fala claramente que é uma guerra que irá, pelo menos na sua fase mais intensa, até a Páscoa. E os planejadores iranianos e todos os analistas que eu vejo, inclusive ligados à comunidade iraniana no exterior, são muito claros em dizer que para o regime essa guerra é existencial e, por ser existencial, uma guerra que o regime se preparou para travar por anos e é uma guerra que vai se arrastar por meses ou anos. O fato aqui, William, é que a gente está vendo uma guerra que está gerando efeitos completamente fora do controle dos países ocidentais. Então, essa semana a gente viu o barril de petróleo russo ser vendido para a Índia, para que ela pegasse e jogasse esse petróleo no mercado a $98,93, o mesmo barril que era vendido semanas antes por $50. Então, vários atores vão poder se valer dessa questão e fora a questão da crise de alimentos, que a gente está começando a observar no horizonte, porque os países do Golfo também produzem alguns recursos que são interessantes são necessários para a produção de fertilizantes, como fosfato, como amônia, e como outros componentes, e que precisam ir para a Índia e para a China para produzir fertilizantes, e não estão indo, então também, de novo, cai-se na mão russa para a produção desses fertilizantes, o que pode inclusive afetar o setor agrícola nacional aqui no Brasil. Então a gente tem uma geopolítica extremamente complicada e, ao que parece, os Estados Unidos não tem tanto um plano assim. Então cresce de espectro a questão, como eu falei anteriormente, da utilização de força terrestre. Para Israel e para o Netanyahu fica muito claro ali que a ideia seria talvez uma utilização pequena, força de operações especiais, algo assim, para tirar principalmente o material nuclear iraniano. Os 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, porque aquilo ali realmente é o núcleo da preocupação israelense em relação ao Irã. Fora também a questão da capacidade missilística iraniana, produção de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e por aí vai. Mas no caso americano, fica muito claro que essa guerra já deixou um dano reputacional para os Estados Unidos na região, porque na hora que começou, esses países, considerando que teriam apoio americano para sua defesa, descobriram que vão ter que fazer sua própria defesa, como foi o caso dos Emirados Árabes Unidos, do próprio Catar, que acabou de expulsar o adido militar e o adido policial do Irã do país, sofrendo diversos ataques diariamente. Então, sem dúvida, a questão aqui é muito complicada, mas o Irã não dá sinais de que vai diminuir o pé. Pelo contrário, ele vai continuar escalando e escalando em resposta a ações americanas. Então, o ataque ontem que a gente viu de Israel ao campo de gás de South Pars, que é compartilhado entre Irã e o Catar, vai observar essa resposta que a gente viu do Irã hoje, os ataques às áreas produtoras no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no principal terminal que você consegue, para poder concluir aqui, Fujairah, que é o terminal que você consegue contornar o Hormuz, e talvez a gente ainda veja uma outra questão aqui, William, mais à frente, que seja a entrada dos Houthis na guerra, porque os
sauditas conseguiram jogar boa parte do seu petróleo para o porto de Ambo, no Mar Vermelho. Sandro, Se isso ganhar atração, a gente tem esse problema. não, só porque eu preciso terminar esse segmento, você vai continuar conosco ainda depois do intervalo, mas te dar uma oportunidade de quase uma manchete, que é a seguinte: se a gente pegar a linha do tempo que ele traçou, que é longa, e aplica nas medidas fiscais do governo, vai dar o quê? William, não vai dar em nada, porque vai apenas alimentar o tamanho do rombo, né? A logística no Brasil já está mais cara, não é só o preço da bomba, né? É o preço do seguro já está mais caro, o governo tentando batalhar com frete, as medidas são superficiais para um choque gigante, não vai dar, quer dizer, vai dar na mesma situação que a gente já está.